Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Então, nós somos um grupo etnocultural, né? Esse grupo começou mais ou menos em outubro de 2014, né? Com o objetivo de promover o diálogo entre as religiões, o diálogo interreligioso, né? Na ideia de tentar diminuir o conceito de intolerância religiosa, né? Com isso, a formação do grupo, ela teve início. A gente começou a fazer reuniões no antigo cinema, né, lá na Vila dos Próprios. Nessas reuniões, a gente começou a estudar música, como que funciona a música dentro das religiões, para que serve, qual é o motivo de ter músicas, para que ter músicas, em que momento ela é utilizada. Só que percebemos que fica difícil a gente falar de música se não entendermos melhor qual é a religião, do que se trata a religião, como é que funciona as práticas da religião, né? Então, buscamos ter esse conhecimento, entender como é que funciona cada prática religiosa dentro do espaço xerém. Como é que o grupo faz isso? Nós temos encontros semanais, onde a gente abre espaço para visitas, tanto a gente vai aos locais para poder estar conhecendo os trabalhos, como a gente recebe algumas pessoas. E aí a gente tem um exemplo de um indígena da tribo Uri, né? Que veio fazer uma visita, nos contou como funciona, né? Então, por meio dessas visitas, workshops que a gente realiza, que é juntar pessoas de diversas religiões, para poder aprender um pouco do ritmo daquela religião, tentamos fazer algumas brincadeiras, né? Vamos tentar juntar o ritmo daquela ali e, né? Vamos ver o que dá. Então, a ideia principal do grupo é essa, promover um diálogo, né? Para tentar diminuir essa ideia de intolerância. Dentre outras atividades que o grupo faz, seria o censo que a gente está promovendo. E aí a Luciana vai poder explicar melhor, né? Esse é o segundo encontro, né? O primeiro que a gente fez foi o tema teve como formação da criança dentro da religião, ou religiosidade, né? Tivemos também 3 palestrantes, né? Foi muito bom. Bom, boa noite a todos. Dentre as práticas, né, que nós fazemos no grupo, uma delas é o desenvolvimento de um censo para nos ajudar nesse estudo. E nós estamos na segunda edição desse censo. O primeiro, ele foi feito em toda a comunidade aqui de Xerém, né, do bairro. E alguns locais onde nós aplicamos esses questionários foi aqui, no próprio Colégio Barão de Mauá, pela internet e também na Praça da Mantiqueira. Quem é de Xerém conhece a Praça da Mantiqueira. Aplicamos ali no centro e também nos comércios que tem ao redor da Praça da Mantiqueira. E, só volta um pouquinho, o nosso objetivo com esse censo é estar sabendo um pouco sobre a visão das pessoas sobre intolerância em Xerém, né, sobre os casos que elas venham a conhecer sobre intolerância religiosa, sobre o próprio perfil religioso das pessoas, né, que vivem aqui e o que elas entendem como intolerância religiosa. Pode passar. Então, nesse primeiro censo, um dos levantamentos foi sobre o perfil religioso, né, da população. No caso, ali nós fizemos um gráfico que mostra que 52% da população entrevistada se denomina evangélica, 10% católica e
dentre outras definições aí, nós temos que 11%, né, disse não possuir nenhuma religião. Pode... Uma outra pergunta, né, para saber sobre essa questão de intolerância religiosa dentro aqui de Xerém, para saber o que as pessoas entendem como intolerância religiosa, uma das perguntas foi sobre, dentre esses elementos, né, imposição de credo, violência verbal, poluição sonora, depredação de símbolos religiosos. Dentre essas alternativas, as pessoas poderiam mencionar o que elas, dentre elas, né, dentre essas alternativas, o que elas consideram como intolerância religiosa. Poderia ser mais de uma alternativa. E a gente vê que se destaca ali a violência verbal, seguida de imposição de credo. E uma outra pergunta também que nós fizemos nesse censo se as pessoas conheciam algum caso aqui no 4º distrito, né, de intolerância religiosa. E 81% dos entrevistados disseram que não conhecem nenhum caso, nenhuma ocorrência aqui em Xerém. Boa noite a todos, meu nome é Bruno Marcos, sou runtor da Casa de Mestor Helena de Danto, sou candomblessista da Nação FON, praticante desde que eu me entendo por gente, sou praticante da religião afro desde bebê, mas fui iniciado aos 12 anos de idade. Vim aqui hoje explicar um pouco mais do que como a gente considera a importância da música dentro da religião. Aí, conforme a planilha que nos foi passada, considera qual a influência da religião na formação dos músicos. É um fator predominante dentro do afro, o lado percussivo. É um lado muito forte. As religiões afros, os instrumentos rítmicos são basicamente percussivos. Não tem tanto sopro, não tem cordas. Pelo menos da parte que eu conheço, não é tão comum ver esse lado. E os ritmos que vêm através dos ritmos afros são bastante conhecidos. O samba, o maculelê, o axé que se toca na Bahia, dentre tantos outros, jongo. E a influência dos ritmos afros dentro da formação dos músicos pode ser bastante percebida quando você vê ícones, tem Hermeto Pascoal, Carlinhos Brau, pessoas que são mundialmente conhecidas, formadores de opinião e difundem bastante os ritmos. No segundo ponto, para a gente, qual a importância da música na religião? Nossa religião, da minha parte, ela é basicamente muito voltada à parte rítmica. Tudo que nós fazemos leva a música. Nossas canções, orações, nossas toadas, conforme algumas pessoas colocam, nossas cantigas, tudo tem a música bastante bem colocada. Ritmos mais melodiosos, ritmos mais fortes, tudo dependendo da evocação ao qual vai ser colocado naquele momento. Qual o estilo, o ritmo musical utilizado na sua religião? Na nossa religião, aqui eu vou até, de repente, pegar um pouco lá do meu amigo também. Dentro da nossa religião, são separados em várias nações. Eu sou da Nação FON, tem outros que tem a Nação Queto, a Nação Banto, Angola, tem várias nações separadas. Dentro da minha nação, se divide em ritmos, basicamente, o sató, o quebrado e a bamunha. Normalmente ficam mais presos dentro desses 3 ritmos. Não são ritmos tão conhecidos aqui no Brasil, esses 3. Não são tão difundidos. Dentro da parte do candomblé de Queto, tem ritmos que são bem difundidos, como o adaró, que é usado na saudação de nossa Deus Oiá,
é escutado todo dia na Voz do Brasil, é bem difundido. O agueré é utilizado, que é um dos ritmos bem puxados dentro da Câmara de Quedo. Ele é muito utilizado, algo similar, dentro de bandas conhecidas como Olodum, que o agueré é bem marcado ali. São os ritmos que eu posso falar que são mais conhecidos, tentando não pegar o lado do meu amigo, que tem outros ritmos também que vão ter vai ser mais fácil de explicar. Né? Momentos em que a música atua dentro do rito, por quê? Dentro dos nossos ritos, isso já peguei um pouco, a música é utilizada sempre com frequência. A música, ela transmite a intenção nossa com o nosso Deus Supremo, ou com os outros deuses que englobam o nosso panteão. Tudo que nós fazemos, nós, em forma de oração, utilizamos a música. Transformações e mudanças que ocorreram na música de cada religião ao longo do tempo, porque dessa mudança. Esse é um ponto que, na religião que eu pratico, não ocorreram tantas mudanças e transformações. Basicamente, da mesma forma que chegou no Brasil, dentro da casa que eu frequento, é até hoje. Basicamente dividido em instrumentos 3 atabaques, que nós denominamos dentro da minha nação de rum-rum-pilé, agogô, que é um instrumento que serve mais para a marcação do tempo, e em alguns casos a utilização do xequerê. Há quem considere também o xere, que é um instrumento de invocação ao Deus Xangô e Sogô. É um instrumento rítmico, mas não é tão utilizado. E basicamente é isso, não se encontra tanto nos ritos afros a utilização de microfones, não se encontra a utilização de violão ou qualquer outro instrumento. Normalmente nós sempre ficamos presos a esses três, 4 instrumentos. Tudo bem? Só. Passado. Obrigado, senhores. Boa noite, meu nome é Thiago. Eu sou de uma raiz Angola e quando a gente se inicia nessa raiz a gente ganha um outro nome. Então, assim, eu me apresento para vocês como Thiago, mas meu nome realmente é Tata Xaneji. Eu sou um gibide, tradução de um gibide, quer dizer músico, cantador, e eu sou da raiz Tom Bencite, da Basílica da Serra de São Paulo. Como meu amigo já falou quase tudo, né? Deixou um pouquinho a coisa para mim, eu vou tentar falar um pouquinho, falando mais da minha raiz, porque ele puxou um pouquinho de sardinha. Mas, seguindo o raciocínio dele, as nossas práticas mais mesmo relacionadas a 3 instrumentos, né? Vamos colocar até 4, que eu tentei fazer um desenho aqui, mas não sou desenhista, tá? Então aqui a gente tem os 3 instrumentos, como ele falou, só que no fundo, até mesmo no gueto, né? Que é a raiz do nosso outro amigo que está aqui. Os 3 nomes são rum, e lé. Só que no banto, que é a minha raiz, nós temos outros nomes. Não que não sejam os mesmos instrumentos. Na verdade na minha raiz a gente fala tuxina, que é o maior, kazumbi, que é o médio, e candumbi, que é o pequeno. Que na verdade vem a ser rum, pi, lé também. E aqui no cantinho a gente fala Shewi, que na verdade todos conhecem como Gan ou Agogô, como o meu amigo citou. Vamos abordar agora alguns pontos aqui. Qual a influência, né, da religião na formação dos músicos? No candomblé, né, de Angola, a influência é basicamente toda, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza o instrumento. Como o Bruno tinha citado antes, qualquer reza, qualquer cântico, fundamentos, como a gente costuma se dizer entre nosso grupo, a
gente utiliza os instrumentos. Eu, até hoje, tenho pouco, né, vamos botar assim, pouca vivência de candomblé, tenho 29 anos, minha vida toda estou no candomblé. Então, assim, eu nunca participei de um culto do candomblé que seria sem a música. Não conheço ainda, até hoje. Ainda mais sendo a raiz de Angola, que a raiz de Angola ela puxa um pouco para uma raiz chamada Choquém. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um povo indígena também, a gente puxa um pouco disso. Então, por isso, a formação é essencial para a gente. No candomblé de Angola, a gente tem 4 ritmos, que é o Congo, que é um dos ritmos também bastante conhecido, Mujola, Cabula e Muzenza. O Mujola vocês escutaram muito, porque o Mujola é o ritmo que veio do samba. Né? É um ritmo muito parecido com o samba mesmo. Daí o Mujola, ele veio muito com os escravos, né? Os povos que vieram para cá foram escravizados, porque eles trouxeram também o samba que é chamado samba chula, que é o ritmo Mujola. É mais ou menos o ritmo do samba mesmo. Hoje a gente não vai poder mostrar para vocês como é um pouco do ritmo, porque a gente não trouxe instrumento nenhum. Nessa parte eu vou dizer assim para vocês, não em si na música só. A gente segue uma hierarquia a partir do momento que a gente pisa no solo sagrado de uma casa de candomblé. A gente vive isso, nascemos com isso, vivemos a vida toda com isso e vamos morrer com isso, porque a hierarquia é o primórdio de tudo que a gente vive no candomblé. Hoje em dia, né, eu vou te dizer que mudanças ocorrem por quê? Coisas da gente de ser humano, mas o ritmo colocado, né, dos nossos antepassados é até hoje. A gente, né, coisa de ser humano que ainda tenta introduzir um negocinho ou outro, mas mudança em si no culto eu não vi ainda. Eu não existe. Eu acho que é só isso, né? Vocês me pegaram de surpresa. Eu vou fazer uma dessa para vocês também, tá? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. Eu sou músico, sou guitarrista, estudante de música, faço faculdade de música na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio, faço curso de licenciatura. Sou da Igreja Assembleia de Deus e, enfim, primeiro eu queria externalizar aqui a minha alegria de participar de um encontro como esse. Acho que muito impactado assim, né, com a proposta, com a intenção do projeto. Acho que isso vale muito a pena, né? Acho que esse diálogo, essa conversa, esse aprendizado é sempre bom para todos nós. Boa noite a todos, meu nome é Jorge, também sou músico, trabalho, estava falando aqui com ele aqui antes, que é uma coisa muito difícil. Hoje em dia você ser músico 24 horas, geralmente o pessoal pergunta no que você trabalha. Aí você fala, não, eu sou músico. Tá, mas você trabalha em quê? Aí você fala, tá. Sempre músico não tem tido como trabalho, né? Sou também 24 horas do dia músico. Como ele falou aqui, sou um cristão não denominacional, mas já fiz parte de diversas denominações. Trabalho com música profissionalmente no Teatro Municipal do Rio, faço parte do coro do Teatro Municipal do Rio, lá a gente apresenta óperas, concertos. Gostaria que todos aqui pudessem um dia poder lá prestigiar o trabalho. É algo diferente, né? É outra pegada, é outra abordagem da música, né? E é muito legal a gente poder, como a senhora estava falando aqui, que eu achei fantástico. Muitas das vezes eu chego a algum canto para fazer algum workshop, algumas denominações que me chamam, aí eu pergunto sobre música clássica, a primeira pergunta que se fala, a primeira coisa que se fala, não gosto, é muito chata. Aí quando eu falo das músicas de Tom e Jerry, Pica-Pau, essas coisas, o pessoal, muito legal, é tudo música clássica. Então agora eu quero ir lá. Então quando vocês puderem, vão lá. Bom, eu vou começar aqui já para remir o tempo,
começar aqui já pegar aqui a parte aqui, eu botei mais ou menos dentro de uma ordem. Então coloquei aqui um tema, a primeira parte aqui, qual a importância da música na religião, né? No caso da religião, considerada como cristão e considerado dentro do evangelicalismo que a gente vive no dia a dia. Na religião, no geral, a música, geralmente nos livros de história da música, eles dão a música sempre atrelada a alguma coisa divina. Os povos antigos se utilizavam da música nas suas religiões. E hoje, o que o evangélico ele vive dessa música? A música é onde, basicamente, a grosso modo, a gente colocado louvor e adoração a Deus. Seria a grosso modo por quê? Porque não só a música é o louvor e a adoração, mas ele é colocado no meio evangélico como uma das principais fontes de louvor e adoração a Deus. Dentro do evangélico, do meio evangélico, geralmente existem diferenças, mas geralmente é na introdução ao culto, onde é como se fosse lembrar as pessoas do porquê elas estarem ali. Elas estão ali para louvar a Deus. Às vezes, quando tem alguma celebração, alguma festividade, aí você tem uma música no decorrer do culto, que pode ocorrer em diversos momentos do culto, e ao final do culto, também para como lembrar as pessoas de que o louvor não acabou ali, que o momento de louvar a Deus continua mesmo após a saída daquele local. Que o seu louvor a Deus ele não cessa, a sua adoração a Deus não cessa, ela é contínua. Eu falo sempre que a música é um desses aspectos porque a nossa vida tem que ser o louvor a Deus, não só a parte musical, mas a louvor e a adoração ao Senhor parte de nós através da nossa vida no dia a dia. Exatamente. E complementando isso que ele está falando, sobre o momento da música, né, pelo menos na Assembleia de Deus, tem uma coisa que a gente divide por departamentos, né? Então você tem o departamento das crianças, você tem os adolescentes, os jovens, você tem senhoras, né, os varões e tal. E isso, na verdade, a música ela está atuando no culto inteiro. Então, o culto é baseado, é dividido basicamente em uma palavra, né, leitura, explicação da palavra de Deus, e no louvor da música. E no decorrer desse culto, os grupos têm oportunidade para cantar, para tocar, né? Isso é muito comum. Então você tem as crianças preparam uma peça musical, os adolescentes e jovens outro tipo de música, e assim vai. Isso é uma coisa interessante, porque além dessa divisão, né, muito clara de grupos e de idade, faixa etária, existem momentos, como ele falou, de certas celebrações que todos cantam juntos, né, todo mundo participa, e a nossa tradição é muito vocal, né, muito canto, muita melodia, né, e muito extenso. Né? Acho que talvez isso seja até abarcado em uma outra questão, mas só queria complementar isso aí, que também além talvez na perspectiva do nosso amigo Jorge, ser no início, alguma coisa no meio e no fim, pelo menos na Assembleia de Deus, na qual eu participo, isso acontece assim, do início ao fim, sempre intercalando com a leitura da palavra. Né? Como hierarquia musical, em algumas denominações, principalmente as mais tradicionais, ainda se encontra muito a figura do ministro de música, que é alguém responsável por coordenar todo o departamento de música. Então, de repente, numa igreja que você tem banda, tem orquestra, tem coro, tem coro infantil, coro das mulheres, coros dos homens, coros mistos. Então, esse ministro de música, ele coordena tudo isso. Ele pode, de repente, colocar uma pessoa também para estar liderando cada um desses pequenos grupos, ou ele mesmo, se não for um trabalho muito extenso, ele mesmo pode estar administrando isso. Isso dentro das denominações mais tradicionais, geralmente presbiteriana, batista, aparece essa figura do ministro de música. Já colocando para as denominações mais novas, geralmente esse ministro de música, ele geralmente é alguém muito preparado musicalmente. Ou é alguém que fez uma faculdade, ou alguém que estudou, ou então tem uma vivência musical longa. Então, por ser mais experiente, ele é colocado nessa posição para poder coordenar todo esse trabalho, que não é uma tarefa fácil. Já nas novas denominações, nas denominações mais jovens,
já aparece a figura do líder do Ministério de Música. Sendo que esse líder do Ministério de Música pode ser, às vezes, o próprio pastor que está liderando esse Ministério de Música, ou então algum membro do Ministério de Música pode ser esse líder. A única questão que, às vezes, eu acho mais delicada é que nem sempre esse líder do Ministério de Música é alguém que tem uma vivência musical para poder liderar o Ministério de Música. Então isso às vezes termina debilitando um pouco essa área. Então essa hierarquia às vezes tem esse problema, porque já tive em alguns ministérios em que às vezes o integrante, alguns integrantes tinham mais conhecimento musical do que o líder. Então às vezes o líder pedia coisas que não eram possíveis de ser feitas e às vezes os liderados ficavam mais sensibilizados em relação àquilo, por saber da incapacidade da liderança. Então isso às vezes é um problema a ser trabalhado, mas a hierarquia existe nesse ponto, de que na igreja tradicional geralmente é um ministro de música, e nas igrejas pentecostais e neopentecostais geralmente tem um líder do Ministério de Música, que às vezes é o líder do vocal, o líder do instrumental, mas tem um líder do Ministério de Música que às vezes pode ser o próprio pastor. Basicamente, o evangelho, os evangélicos ou protestantes, tinha uma tradição muito ligada com a música erudita. Eram coros grandes que cantavam geralmente por partitura, acompanhados por piano, órgão ou orquestras. Hoje em dia está havendo um esvaziamento desse formato. Estão vindo as bandas, está até conversando com o Marcelo, onde muitos dos músicos tocam de ouvido, alguns conhecem cifra e tem outros, e muitos poucos conhecem partitura. Então, tem havido um esvaziamento nesse sentido. No sentido, isso ocorre por um sentido comercial, onde você procura uma música que dê acesso para várias pessoas a executarem, né? Porque é muito mais fácil você pegar um CD, ouvir e você tirar a música e você poder executar, do que de repente você colocar uma partitura dessa grossura para o cara estar tocando aquilo ali de primeira vista. Então, é um estudo muito mais intenso, muito mais extenso. Você tem que estudar a partitura e nisso você termina restringindo o número de pessoas que têm aquele acesso a estarem executando aquela música. E agora, e também tem um setor comercial, que é para venda, porque termina dentro de um pop da música popular. Você tem formatos menores, é muito mais fácil você ter uma gravadora, um grupo que é muito menor, guitarra, baixo, bateria e teclado, do que você ter uma orquestra inteira para você ter que remanejar para eventos, para congressos, para diversas atividades, e até mesmo manter, a própria igreja manter esse conjunto todo, né? Então, e tem também a questão de abarcar mais gente, que é muito mais fácil você, como estava falando da questão do preconceito, né? Não o preconceito, mas o preconceito que você tem na música erudita. Quase sempre quando você fala em música erudita que dá aquela repulsa, você coloca uma música popular, é uma coisa mais fácil das pessoas assimilarem e se chegarem a ele também. É muito mais fácil alguém ouvir uma música que lembre uma música que eles ouviram na rádio do que ouvir uma coisa que só toca na MEC FM, digamos assim. Então, abre-se esse leque maior de abrangência, né? De abarcamento de pessoas. Esse é um ponto bem interessante, né, com relação às transformações, porque eu percebo que isso no decorrer da história, e no decorrer da minha história como cristão, eu percebi, né, eu percebo essas mudanças. Né? A música é algo muito vivo, né? Enfim, e onde eu não sei como, eu até estou anotando as perguntas para vocês, porque assim, no nosso caso, é muito livre a questão da composição, né? Então, assim, pessoas compõem, têm inspiração, compõem uma música, né? Baseada num texto bíblico, baseada numa experiência. Isso é muito aberto. Então, isso acaba trazendo uma diversidade muito grande. Então, com as novas ferramentas, novas tecnologias, por exemplo, de se gravar coisas, né? De se vender discos, CDs, de se produzir música, você acaba diversificando muito o conteúdo musical feito nas igrejas. Então, gêneros, né, musicais que você imaginar, você tem uma versão que é dita gospel daquilo, né? Que é até uma coisa bem interessante de se discutir. Mas assim, eu acredito que essas transformações, né, são geradas muito por conta da indústria também, né? Cada vez mais as pessoas estão, assim, as igrejas estão mais assimilando, né, de fora, as coisas de fora, para
para dentro, né? Para que isso traz talvez mais público, maior, enfim, maior diálogo, não sei, mas eu queria pontuar isso também. Qual estilo musical é mais utilizado em sua religião? Aqui hoje em dia o estilo mais utilizado é o pop rock, que é uma versão muito abrangente, que tem músicas lentas, música rápida, inclui desse setor de pop rock. Mas tem também o que muitos evangélicos conhecem, na Assembleia, que são chamados corinhos de fogo, e esses passeiam por estilos como forró, tem alguns que faz samba, e outro baião, e outros estilos que são tipicamente brasileiros. Então esses corinhos de fogo eles puxam mais para esse lado, mas no geral é o pop rock. Porque essa formação básica, guitarra, bateria, que tem duas guitarras, guitarra e violão, que facilita muito esse estilo musical. E tem crescido ultimamente também o número de bandas, ministérios e cantores que têm embarcado para a vertente do Black Gospel Music, né? Que é uma música americana, a música gospel americana, o soul, essas coisas. Então tem alguns também cantores evangélicos que também, ministérios também que estão embarcando para essa vereda também de estilo. Então esses são os estilos geralmente mais predominantes dentro da música evangélica. Aí, qual a influência da religião na formação dos músicos? Aqui, como alguém já falou, né? A música faz parte da nossa vida. A gente falou que a música faz parte da nossa vida. Acho muito difícil a gente, às vezes eu como músico, acho que todo músico tem essa mania. Às vezes você está dentro do ônibus, o ônibus está fazendo aí você já começa a imaginar uma música em cima daquele barulho contínuo. Então a música fica muito dentro da gente. Imaginar uma vida sem música, uma vida sem som é uma coisa muito difícil. Eu entrei o coro do Teatro Municipal, tinha umas 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 60 pessoas eram evangélicas. Dentro dessas 60 evangélicas, 80% eram batistas. Por que 80% batista? Porque até alguns tempos atrás os batistas tinham muita tradição coral. Então eles cantavam com partitura, tinham aqueles grandes coros batistas. Então eu vi isso refletido no meu trabalho, onde tinha uma enormidade de batistas trabalhando lá. E na orquestra do Teatro Municipal tem muito batistas, só que é em outro setor, nos violinos, violas, contrabaixo, que também a pianista do coro, ela também é batista, porque os batistas eles vão muito para esse setor, tipo instrumentos de cordas, pianos, e tudo com uma ênfase, uma tradição muito erudita, com partituras, estudando música profundamente. Já na parte de sopro, a gente vê os assembleanos, porque as assembleias têm muita a vivência das orquestras de sopro, que seriam bandas de sopro, né, as bandas marciais. E aí a gente vê lá no coro do teatro, boa parte dos trombonistas, trompetistas, tem trompista, clarinetista, quase o naipe inteiro de clarinete, é todo mundo assembleano. E se você for ver, tem bandas da PM, bandas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, bandas militares, também boa parte dessas bandas são formadas por músicos assembleanos, porque são a parte de sopro. Então, além de influenciar na nossa na religiosidade, no adorar a Deus, também termina nos jovens acendendo esse desejo de serem músicos e resultando numa carreira para eles mesmos. Então, isso é bastante interessante de ser analisado. Então, quem conhece aqui um bandolinista chamado Hamilton de Holanda? Conhece? Alguns conhecem. Eu estava dando um vídeo, não sei se o Arthur viu, que ele tocou, acho que dia 15 do mês passado, na Gávea. E ele estava fazendo uns ensaios, ele estava filmando e botando no Facebook, não sei se vocês viram. E aí eu estava vendo, obviamente vocês sabem o Thiaguinho da Serrinha, né? Thiaguinho da Serrinha. O naipe de percussão, né? Além do Thiaguinho, tinham outros amigos que inclusive fazem da Unirio, que são do candomblé, que são de matrizes afros, né, de regiões. E aí ele passando assim a câmera, né, começava na percussão, aí ia virando assim a câmera, aí chegava nos sopros, né. Aí tinha Rafael Rocha, um trombonista da Assembleia de Deus, o Gessé Sadoc no trompete, o Gessé, exatamente. Então assim, isso é muito bacana, né, como a religião prepara e oferece material para o mercado de trabalho, né, isso como ele falou, isso é muito nítido. Assim.
Eu estava falando com ele que além dessas formações mais tradicionais, como bandas marciais, enfim, tem uma influência muito grande da música cristã, coral, né? Enfim, você tem a questão da nova cena de música instrumental, ou de músicos de carreira popular, por exemplo, posso citar de cabeça saxofonistas como, sei lá, Josué Lopes, que é da Assembleia de Deus, que tocou com Djavan, com Belo, tocou com todo mundo no Brasil. E, enfim, a importância da música é muito grande. A influência da religião na formação do músico é muito grande. E essa questão profissional é uma coisa que salta os olhos. Mas, além disso, na formação, mesmo que não seja músico profissional, o músico que atua na igreja, ele acaba desenvolvendo muitas coisas, né? A questão da percepção, né? A gente tem uma prática de, assim, né? Pessoas recebem oportunidade durante o culto que você não sabe que vai cantar, por exemplo, né? Então a gente está aqui hoje, a Luciana vai ter oportunidade para cantar. Eu não sei que música ela vai tocar, não sei que tom que ela canta, e eu tenho que me virar para achar. E nem se ela afinada, exatamente. Então isso acaba desenvolvendo uma certa percepção, a gente tem que desenvolver seu ouvido, trabalhar sua musicalidade nesse sentido. Né? Tem a questão de tocar em conjunto, a gente está sempre praticando em conjunto, isso é uma outra coisa importantíssima. Né? Você está tocando em grupo. Né? Enfim, tem uma série de benefícios e uma série de coisas importantes que a música acaba trazendo para a vida do músico profissional ou não. Obrigado, pessoal. Queria agradecer muito a participação de vocês. E a gente vai abrir para perguntas agora. Eu queria só iniciar com uma pergunta aqui que o Marcelo acabou puxando o gancho para ela, que é o seguinte: qual a influência da prática musical que você tem na sua religiosidade para a música que você pratica fora do culto, né? A música secular, como vocês chamam? Eu sei que todos vocês aqui tem atividades musicais fora do sistema religioso também. O Thiago também toca. E aí eu queria começar com vocês. E também o contrário, como que essa música que vocês praticam, Bruno, com o grupo de samba dele, como que essa música, o que dessa música que ele pratica volta para quando ele está no sistema religioso? Nesse primeiro ponto, eu tinha colocado algumas coisas aqui, tentar buscar uma separação básica nossa entre o sagrado e o profano. No nosso sagrado, nós utilizamos vários ritmos, que muitos desses ritmos nós também utilizamos no profano. Nós utilizamos um ritmo que algumas pessoas conhecem, que é o Ijexá. Nós utilizamos dentro da religião afro, que algumas pessoas já escutaram algumas músicas como Edoxum, que não é uma música sagrada, é uma invocação, é uma homenagem, mas não é do nosso sagrado, mas os Ijexás estão presentes. Quem já escutou também de uma banda Eva, acho que é a banda Eva, meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Tem um Ijexá ali marcado muito presente na música, que é uma parte que saiu muito forte. O Thiago começou a tocar num ponto dos ritmos bantos que também foram difundidos na origem do samba de roda, samba chula. Um ponto que o amigo Marcelo tocou também, um dos porquês de não nossa religião às vezes fica muito restrita, é algo que nós debatemos dentro da nossa religião, a composição dentro da religião. Muitas coisas que são cantadas hoje em dia já são cantadas há mais de 1000 anos, 2000 anos. E existem pessoas, sim, que têm um conhecimento sobre as histórias antigas que hoje em dia compõem. Mas isso acontece dentro da nossa religião uma grande divergência, porque muitos não aceitam, outros aceitam, determinadas denominações aceitam, outros não aceitam. Dentro da minha religião, do que eu levo para a noite,
como instrumentista, dentro do que nós já conversamos das mudanças que aconteceram, é pouquíssimo, porque eu sou cavaquinista, dentro da minha religião eu fico preso a basicamente 4 instrumentos. O que eu levo mais é essa noção rítmica. Dentro das batidas que eu coloco dentro do próprio samba, às vezes eu jogo uma batida de jongo, jogo uma batida de arujá, posso jogar uma batida de jexá, mas por eu não estar utilizando o meu instrumento de trabalho na noite dentro da minha religião, é algo que não acontece tanto. Acho que foi isso, né? E dentro do que o Marcelo estava falando, é algo que eu acho muito interessante também, a influência na formação dos músicos. Dentro do aspecto cristão, você colocou vocal e corda, o amigo também colocou, eu acho muito bonito. E prateado, baixista, também a formação evangélica é um dos melhores do Brasil. Eu acho que, como ele colocou, a Milton de Holanda, bandolinista, também um cara fora do normal, quando você consegue juntar esses pontos de influência dos músicos, quando essas pessoas conseguem chegar a se profissionalizar, eu acho que a religião consegue assim, ultrapassar um ponto, ela transcende. A pessoa às vezes, não querendo puxar tanta sardinha para o nosso lado, mas ele pode ser um bom percussionista, ele tem a tendência a ser um bom percussionista, tem um dom de tocar percussão, mas quando ele conhece um pouco mais os ritmos afros, ele tende a ter um crescimento um pouco maior. Da mesma forma que eu, de repente, possa ter o dom do canto, e se eu tivesse tido, de repente, a oportunidade de frequentar um coral, lógico, também venha a crescer um pouco mais. Eu acho que a formação é importantíssima dentro das pessoas, e se todos tivéssemos a oportunidade de conhecer um pouco mais e romper essas barreiras, seria muito interessante. Seguindo um pouquinho, né, do raciocínio, o tema abordado é bastante interessante porque as práticas que nós temos, né, no candomblé, às vezes divergem muito de raiz. Assim, como você falou que Jorge, né? Jorge falou que ele era de uma igreja, né? Qual igreja você falou? Isso. A gente tem muito disso também. Então, assim, essa parte de composição, como ele falou, de ter um pessoal que hoje, né, compõe, isso vem mais de uma pessoa muito antiga. Até porque, assim, dentro do nosso culto, não é muito aceitável essa prática de compor, né? Vou falar mais assim, do meu lado do Angola. Candomblé de Angola é muito difícil. Tem, sim, como ele falou e tal, mas a aceitação é mínima. É uma coisa assim que a gente procura se unir, ter essa aliança, mas isso pra gente é uma coisa meio que a gente tenta até abolir. Vou ser bem sincero, assim, a gente não aceita muito. Mas a gente já passa ao lado da amizade. A gente prefere evitar esse confronto e fazer como ele falou. Aceitar o mínimo que seja, mas por essa amizade. Pelo nosso sagrado, é bem difícil. E uma outra parte que você tinha citado, das pessoas assim, chegar a certo momento, a partir do culto, e falar assim, poxa, você que vai cantar hoje, vai fazer essa parte e tal, e é uma surpresa. A gente vive muito disso também. Isso daí a gente até aconteceu na casa dele, né? Sábado, né? É uma coisa que você não espera. Você tá ali, você faz isso sempre, você não espera. Mas por essa nossa amizade. E a outra parte, assim, de estar tendo esses ensaios, de tocar junto e tal, isso acontece mais com a nossa família, né?
Com os nossos amigos, pode ser que sim, mas é uma coisa também mais difícil. Porque a gente levar o que a gente pratica dentro da nossa casa para o que a gente faz na rua, ele no samba, eu já é mais uma parte, como eu vou te dizer, quando ele citou um bloco, vou até explicar um pouquinho também depois, é mais difícil a gente levar, porque são coisas mais restritas nossas, entendeu? Da música, no geral, né, a gente pode dizer que leva, mas do nosso público não tem como. É uma coisa assim que foi passado por um ancestral, um antepassado nosso, que a gente não tem como colocar na rua. Isso daí é uma coisa nossa. Hoje eu faço parte, né, a gente já tem mais ou menos uns 3 anos, né, mais ou menos isso, uns 3 anos, né, o Assange, que é um grupo, né, grupo cultural, que a gente prega mais coisas ligadas à nossa região. Que a gente faz afoxés, o samba chula, que vem a ser samba de roda também, que daí surgiu, né, realmente daí que surgiu o samba, que é a levada de hoje. Muitos não conhecem esse ritmo, coloca assim, se a gente chegar aqui hoje e botar um samba chula, né, o pessoal vai chegar e vai olhar, pô, acho que isso é uma macumba e tal, não é. São cânticos, né? Muito antigos, tal, eu não tenho nem como você falou, a pessoa às vezes tem Alzheimer, não lembra de tudo, mas no samba chula ela lembra com certeza, faz no prato, é uma coisa assim que aquilo ali te emociona, te chama para estar ali presente, entendeu? E como o Arthur tinha falado, a parte dessa, vamos colocar assim, dessa miscigenação, né, do chula pra gente, é uma coisa nobre, de você ver assim, poxa, a minha avó, eu peço minha avó para fazer uma coisa para mim, quando eu saio de manhã de casa, eu chego à noite, do trabalho ela não fez ainda, mas o mesmo samba que ela cantou de manhã, quando eu tô saindo à noite, ela canta também. Então são coisas assim que não tem como você explicar, são coisas que vêm de dentro, que te emocionam, pô, entendeu? Basicamente, assim, a minha vivência musical, meu campo de pesquisa, onde eu atuo, é o que a gente chama de música instrumental, né? Eu sou guitarrista, eu toco, assim, basicamente a minha linha de pesquisa e desenvolvimento é de música improvisada, então jazz, bossa nova, samba, tudo em forma instrumental. E eu tenho uma tradição de alguns anos de pesquisa e de atuação nesse campo, né? E assim, o que a gente faz na igreja, como repertório, é bem diferente do que eu faço, por exemplo, profissionalmente, né? Então eu toco e pesquiso, estudo esse tipo de música e ouço esse tipo de música, mas no culto eu toco outra coisa. Então, como o Jorge falou, a maioria do repertório é música pop, né? Música pop, rock, assim, não tem pelo menos na minha denominação, não tem uma variedade, não tem sabe, é muito voltada, que é até uma coisa bacana, porque vocês estão falando da questão da composição, né, de que vocês têm uma estrutura bem, né, que não muda, que aquilo ali, e a gente é justamente o oposto, e é interessante como as duas coisas são interessantes, né, são importantes, né, e diferentes mesmo, assim. A gente tem a questão da indústria, como isso afeta a gente, né? Então sai uma música nova no rádio, a gente acaba, né, as pessoas pedem, pô, vamos tocar aquela música, é muito aberto nesse sentido. Enquanto você já tem uma linha muito estabelecida, né, de tradição, né, e isso é muito legal também, mas o que eu levo do que eu faço na igreja para fora é quase nada, assim, é muito pouco, porque, ao meu ver, a música de uma forma geral, a música comercial, a música pop, está cada vez mais pobre em muitos sentidos, em muitos aspectos, artisticamente, poeticamente, enfim,
Isso, obviamente, vai se refletir na tradição gospel, né? Que está voltada para o mercado, está voltada para vender disco, está voltada para, sabe, agradar, sabe? Não, enfim, existem vários méritos aí que, sem julgar valores, mas assim, já julgando, né? Eu estou falando a minha opinião mesmo. Então eu acabo não levando muito da minha vivência musical, né, que eu tenho dentro da igreja para fora. E o contrário acontece à medida que eu, né, estudo um determinado repertório, desenvolvo um determinado tipo de pesquisa ou técnica e acabo tentando de alguma forma trazer para esse repertório para enriquecer aquilo que eu acho que é pobre, né? Seja de uma forma, sei lá, improvisação ou, enfim, a própria composição. Então acho que é isso. Nesse campo, a minha abordagem no momento é um pouco diferente, porque, como eu estava falando, por no momento não ser denominacional, a prática diária de música é diferente. Como eu falo, a gente faz muita coisa em família, porque como é em casa, então geralmente eu faço muita coisa com a minha família, minha esposa, minhas filhas, e também, e basicamente quase todo mundo que congrega comigo na minha casa também é todo mundo músico. Então tem violonista, tem guitarrista, tem baterista. Eu falo, caramba, cara, mas eu quero fugir de música sem terminar a música acabando aqui em casa. Então, dentro dessa vivência, de dentro para fora, o que eu levo não é a parte musical. O que eu levo é a minha vivência cristã mesmo, é a minha postura cristã para a minha vida profissional. Não tenho assim, dentro da parte musical, o que acrescentar no que eu faço no meu dia a dia. Agora, assim como ele falou, da questão do de fora para dentro, no momento eu não faço isso, né, nesse meu convívio musical em casa, né, desse convívio na hora da congregação. Porém, às vezes quando sou chamado para fazer workshops em alguns lugares, e como eu também já fiz parte também de algumas denominações, eu sempre procurava levar a questão da conscientização de se fazer um bom trabalho, um trabalho bem feito, porque não adianta simplesmente eu saber 3 acordes e dali eu achar que eu já sei tocar música. Não adianta eu saber o básico de que abrir a boca, cantei algumas notinhas, eu já sou um cantor. Tento, ainda dentro desses workshops, levar para as pessoas a necessidade delas se aprimorarem. Que se a gente falar, não, o meu melhor é para Deus, então a gente tem que realmente fazer o melhor para Deus. É procurar, se eu tenho condições de estudar, por que eu vou deixar o estudo de lado? Não, eu quero cantar para Deus, eu quero tocar realmente para Deus. Então, meu filho, faça se aprimorar e fazer o melhor. Lá no meu trabalho, ninguém faz o pior. Ninguém faz o pior, até porque, como eu sempre falo, que tem uma guerra de ego muito grande, então todo mundo quer ser melhor do que o outro. Então ninguém faz o pior, quem fizer o pior sabe que vai sofrer chacota. Então por que aqui todo mundo, faça o que dá, na hora sai, não. Vamos mudar isso. Não é na hora sai não, é ensaiar, que a gente sempre fala que o grande problema é que tem ensaio. Eu falo, cara, eu trabalho todo dia ensaiando, de segunda a sexta ensaiando, às vezes para apresentar um concerto de 1 hora, um dia. Aí fico 22 dias, às vezes um mês ensaiando, durante 4 horas ensaiando de segunda a sexta, para um dia apresentar uma ópera que às vezes é difícil para burro, por isso que a gente passou ensaiando tanto tempo. Aí apresenta aquela obra um dia, acabou. De repente, o restante da minha vida toda que eu tiver ali, eu não vou apresentar nunca mais. Mas nós ensaiamos para poder apresentar aquele trabalho. E aí você chega e o pessoal, vamos ensaiar? Não, escuta lá no rádio, depois na hora sai. Então, o que eu tento levar é essa questão desse profissionalismo. Se lá fora todo mundo procura fazer o melhor, então aqui dentro nós temos a obrigação de fazer o melhor. Então, façamos o melhor que nós podemos fazer, não vamos ser negligentes nesse sentido. Posso fazer uma pergunta agora para vocês? Assim, me desculpe, mas assim, daqui. Você estava falando da questão da composição, de não poder ser, de não é muito visto, vocês estavam falando de não ser visto com bons olhos. Quando um cantor popular faz um canto que tem alguns cantos gravados, alguma entidade, como é que isso é visto no meio? Como é que isso é considerado algum insulto? É bem recebido ou não é bem recebido? E uma outra questão, que aí eu já elimino as minhas perguntas. Os ritmos do candomblé, quando muitos, como você falou, Carlinhos Brown e outros artistas se utilizam, eles ali, naquele momento que eles são usados na música popular, eles sofrem mutação, digamos assim, eles podem sofrer acréscimo ou eles são tocados da maneira original e como é que isso também é visto?
só essas coisas. Vou na segunda parte, depois ele... Não, os ritmos, geralmente eles sofrem um pouquinho, sim, uma mudança, né? Até pelos instrumentos que geralmente é colocado. Tipo, eu não sei, eu acho que eu apaguei. Tem um grupo que eu não sei o nome. Agora, eu vi pouco tempo, eles colocaram, né? Até como foi uma orquestra mesmo, tocando uma cantiga de Odé, que é um ancestral até de raiz de Queto, e eles colocaram na orquestra mesmo, entendeu? Mas fizeram o compasso, a levada do ritmo mesmo do agueré. Não, o Queto Jazz é autofone, mas é um outro grupo, se eu não me engano, são 8 senhores. Eu tinha esse vídeo, eu perdi. São 8 senhores, são bem velhinhos mesmo. Que eles botam a orquestra e tal. O Queto Jazz, eles já fazem outros ritmos. Eles fazem o panigé. Se eu não me engano, é 5. Isso. Eles já fazem o panigé, que é um outro ritmo também. Só que assim, a levada fica a mesma. Assim, vamos colocar assim, falando de música, tempo, ritmo, o compasso fica o mesmo. Só que muda um pouquinho porque a gente não utiliza esses instrumentos. Então, se a gente for assim, pegar a fundo, analisar mesmo, né, muda um pouquinho porque a gente não utiliza esses instrumentos. Não que ficou ruim e não que assim seja uma afronta, não. A gente que vive disso, toca de noite e tal, acha bem legal, acha bacana, sente vontade de participar disso. Não que seja mal visto. Só que assim, a gente já não pode trazer isso para o mundo. Não tem como. É uma coisa assim que não é da nossa prática, né? Fazer isso. Já a parte Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, que é até uma música que ela cantou, né? Que ela bota aquela do axéu. Então assim, ali não, ali já ficou um ritmo do Ijexá mais apurado, já é um compasso que a gente usa. Só que também, botou um acorde, um negocinho a mais. Mas ali não, ali eles começam com o Ijexá bem tradicional, que eles fazem, eles colocam o atabaque, o acabine, o agogô, tal, no acabine, então eles começam ali daquele jeitinho, ali sim já o Carlinhos Brau também já coloca um ritmo mais utilizado na Angola, que é o barra vento, que ele coloca naquela música Danda mãe, banda coque, ali já é o barra vento, entendeu? Então, é um pedaço de uma cantiga. Porque a gente canta Danda mãe, banda coque, Danda mãe, banda coque, ele colocou Danda mãe, banda coque, Então, assim, não que a gente ache isso uma forma, não. É uma homenagem à ancestralidade, né? Que isso é o normal. Né? Às vezes a gente cultua vários deuses, assim, como. Não que a gente não tenha, né, Deus ou Criador no coração, não é isso. Mas a gente tem um culto à chuva, um culto à árvore, à folha, e a gente vive muito disso. A gente tem um culto porque o sol saiu hoje, então tem um ou outro, às vezes você se apega mais. Então daí os artistas, a maioria das vezes, compõem algumas músicas assim. E pra gente é normal, uma coisa assim que a gente não vamos utilizar no culto. É bem diferente essa parte, mas a gente gosta, entendeu? Não é uma coisa que seja uma afronta. Tu que perguntou também, a diferença às vezes do que é tocado dentro da religião, que é tocado fora. Às vezes a gente tem vamos botar um conceito básico, como se fosse o samba do Rio, o samba enredo do Rio, o samba enredo de São Paulo. Tu sabe, tu tá lá, tu tá escutando, nossa, é a mesma coisa, não é.
Aí você começa a puxar um pouquinho mais. Quando você escuta um pouco mais, tu escuta a bateria do Salgueiro e a bateria da Mangueira. Você consegue identificar. Não, é samba, estão tocando a mesma coisa? Não. Cada um tem uma singularidade, tem uma coisa que diferencia um pouco. Acho que essa da primeira assim dá para. E sobre a composição no profano com as nossas entidades, muitas vezes nós vemos até com os bons olhos. Coloquei algumas coisas aqui, João Bosco uma vez compôs, Dorival Caymmi falou para o João, consiga as histórias boa companhia, que é falando um pouco da nossa nação, nações, se não é o nome da música, Canto de Ossanha, também, linda. Aí vem Zeca Pagodinho, eu tenho um santo poderoso que não foi bom, me envaidece, nos envaidece. Arlindo Cruz, Madureira, o meu nunca é caminho que eu conheça. Quer dizer, são cantos que são colocados utilizando o nome de entidades e que para nós gostamos muito. Nós achamos bonito. Tudo mantendo aquele respeito. Claro, porque todo mundo que cultua um Deus tem uma religião em si, quando vê sendo utilizado o nome daquilo que você tem respeito, gosta de ser mantido respeito. Basicamente, acho que é só isso. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Só peço que faça aqui no microfone, para sair na filmagem, por favor. Boa noite. Meu nome é Jéssica. Queria fazer pergunta para o Marcelo. Eu vejo, assim, já frequentei muita igreja evangélica, e vejo pela qualidade do som e instrumentos e tudo mais. E a minha pergunta é por que o som, por ter tanto conhecimento com a música, por que o som ainda continua sendo muito alto? Obrigada. Vamos lá. Isso é um ponto muito interessante, que eu também me pergunto isso. Isso é uma pergunta que eu também me faço. Além da falta, exatamente, a mesma vontade que você tem, às vezes eu tenho também. Porque, na verdade, isso é de uma falta de respeito e educação musical muito grande, né? Da mesma forma, né, com que aquele carro de som para ali, naquele horário, com aquela música. Eu acho que, né, a gente vive em sociedade, a gente, né, precisa de, né, respeitar o espaço, os limites. E o som, isso é uma coisa interessante, porque o espaço sonoro é uma coisa que é muito, assim, relativa ainda hoje em dia, né? A questão do som, né, é uma coisa que a gente ainda não sabe como lidar muito bem. Mas eu vou chutar aqui o porquê disso. Quem sou eu para tentar desvendar os porquês, né? Olha, a coisa tão... Na minha igreja, eu tento e procuro, né, quando não estou tocando, estar na mesa de som. Então eu estou atento a isso, né? Então eu estou controlando o som também. Primeiro por uma questão de quem está dentro, porque isso é muito prejudicial à audição das pessoas que estão dentro, né? Exatamente, crianças, bebês, enfim, pessoas, você tem um limite, né? E obviamente para quem está fora, né? Então, assim, isso acaba, para mim, é uma falta de respeito e educação, e que eu acho que com muita educação, principalmente dos responsáveis pela música na igreja, né, com muito ensino, com muita reflexão sobre esse tema, primeiro, perceber que existe aquilo, né? Acho que é a primeira coisa, porque em muitas dessas igrejas, eles nem sabem quão alto está aquilo, né? Então, acho que a primeira é a conscientização. Olha só, vocês conseguem me ouvir nessa altura, eu não preciso de nada mais que isso, né? Então, eu acho que isso inclui, além da vontade de se pregar o Evangelho, daquela intenção de trazer as pessoas para a igreja, isso no afã de querer alcançar o outro, isso acaba sendo ultrapassado certos limites, né, que são importantíssimos de serem respeitados. Quando às vezes me chamam para fazer workshop, eu dou um breve exemplo, assim, bem rápido, porque é que eu estou falando no microfone. Então eu tenho que manter a minha voz essa aqui.
Agora imagina se eu vou ficar falando no microfone usando esse tipo de voz. Vai ficar ensurdecedor para todo mundo. Daqui eu estou falando ainda mais alto do que fica no microfone. Para mim dá para falar 1 hora desse jeito. Porque você coloca a voz e a voz se projeta. Estou usando o microfone, eu vou falar dessa forma. Então o cara quer tocar usando um equipamento de som como se ele estivesse ali sozinho, tocando no acústico no nível 10 no máximo. E Deus falou alguma coisa para você, mas por que Deus está dizendo esse momento? Por que Deus? Nesse momento! Porque eu sou do instrumental. Isso é falta de educação musical, justamente o que o Marcelo estava falando. A gente precisa ter essa noção de saber, nesse momento eu estou usando um equipamento que está levando o som para as pessoas. Então eu não preciso botar isso aqui berrando. Todo mundo vai me ouvir da mesma forma. Se eu, como eu falo sempre lá no teatro, nós não temos microfone. Então eu tenho que ter a técnica para fazer com que a minha voz seja escutada naquele espaço com 2.000, 3.000 pessoas. Agora, se eu estou usando um microfone, meu filho, muito menos, muito menos. Ele está falando da igreja não, ele está falando do próprio Candomblé, porque a gente também vive isso. Quando falou, eu mordei a orelha, porque ele, poxa, ele é um dos que, assim, enche o saco, questão disso. Cara, pra que isso tudo? Eu acho que essa colocação não é só no Candomblé, não é só na igreja. Ainda mais porque a gente mexe um pouco com o som, que aí chega um pouco camarada ali do violão, irmão, tem flat aí, tá? Passou o som, passei. Na hora que o cara começa a tocar, vai e aumenta aquele volume. Aí acabou com a tua vida, tudo que você tinha planejado. Eu acho que passa um pouco pelo ego, não sei o que é às vezes. Não, o meu tem que estar um pouco mais alto. Na hora que junta tudo, dá aquele choque que fica todo insuportável. Boa noite, gente. Eu sou professora aqui do Barão. Eu achei até interessante quando a Jéssica falou e o Marcelo complementou, porque isso às vezes afasta as pessoas. Por exemplo, eu sou evangélica, eu sou batista. Só que às vezes, o meu marido, eu o convido para ir na igreja, ele diz assim, Cécia, eu vou fazer o que lá naquela barulheira, aquele povo todo gritando, vamos lá, vamos lá. Então ele diz assim, e uma das justificativas dele, que ele fala, eu não vou lá, Cécia, eu não sou obrigada a ficar lá ouvindo aquela barulheira, aquele pessoal gritando. Então, como você falou, isso às vezes acaba afastando, porque um dos motivos assim, bem frequentes que ele sempre fala, não vou lá porque eu não sou obrigada a ouvir barulheira. Precisa aquele pessoal estar gritando tanto como você falou, então isso aí é bem interessante, que isso também faz até afastar, ainda mais as pessoas que você sabe que como você já é difícil da gente trazer, no meu caso lá, e ainda já é difícil, a gente às vezes tenta, né, evangelizar essas coisas, e a gente escuta isso e realmente eu não vou para ouvir aquela barulheira, aquele povo gritando, eu não vou. Então, a colocação da Jéssica foi muito importante, então você complementou. Às vezes isso afasta as pessoas, deixam de ir por causa disso. Obrigada. Você estava falando da questão da noite, quando eu tocava na noite, tocava uma banda de pagode, sabe como é que a banda de pagode tem 500 cabeças? Aí tinha saxofonista, o cara que cantava também era o violonista, aí ficava o cara, a gente passava o som antes, aí chegava o cara do violão, não estou ouvindo a minha voz, aumenta um pouco a minha voz. Aí ele, agora eu não estou ouvindo o violão, aumenta um pouco o violão. Aí daqui a pouco o cara do sax, eu não estou ouvindo o sax, aumenta um pouco o sax. E daqui a pouco estava tudo muito alto. Aí daqui a pouco chegava, Jorjão, eu não estou ouvindo teu teclado. Aí eu falo, cara, quando vocês abaixarem tudo, vocês vão me ouvir. Eu sempre fiz assim, eu falo, cara, eu não vou botar o retorno estourando aqui no meu ouvido para eu poder me ouvir, porque vocês estão tocando alto. Então, aí todo mundo terminou que chegou um ponto que a banda tocava. Pô, uma vez a gente tocou no Barra Mares, dentro da sala de um sujeito lá. Porque o som, beleza. Eu falei, é isso aí, cara. Todo mundo vai entender o nosso recado. Não precisa botar o som alto. E a gente é convidado para tocar em lugares melhores, porque quem tá afim de ficar ouvindo zoeira no ouvido, cara? E melhorou bastante. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Boa noite, gente. Para os meninos ali. Eu gostaria de saber se, pelo fato de vocês não terem novas composições, se a letra, se o conteúdo que vocês fazem nos cultos de vocês se interfere na forma que vocês têm de cultuar. Se realmente aquilo que vocês cantam traduz aquilo que está no coração de vocês, ou se vocês cantam o que vocês já têm, mas se no fundo vocês têm necessidade de traduzir
através de uma letra diferente daquilo que vocês estão sentindo. Perdão, eu escutei o seu nome? Mônica, é o seguinte, assim, na prática Angola, vou dizer para você que assim, realmente a gente aprendeu essas críticas que são muito antigas. E em certos momentos, né, a gente utiliza uma ou outra que a gente se identificou mais. Entendeu? Assim, porque até na música, né? Vamos botar música popularmente falando. A gente faz assim, a gente coloca no celular, no pendrive, o que a gente mais gosta. A gente seleciona aquelas que a gente mais se identifica, que a gente mais gosta, e utiliza, né, nos nossos momentos de lazer, e no culto também a gente faz a mesma coisa. Já, assim, se dizer em algumas palavras, né, como se citou, palavras sim, trocadas. Aí eu posso dizer que sim. Até mesmo, né, o que a gente, nós quatro falamos isso, né, no início, por ter, a gente no culto de Angola, a gente tem mais de uma língua falada, e daí o estudo. Você começar a estudar, a ver, né, poxa, eu gosto mais dessa música, eu vou estudar, saber quem compôs, saber de onde que veio e tal. Então, no culto a gente tem muito disso também. São vocês que escolhem as músicas que vão? Não necessariamente assim, porque a gente tem, né, como eu te explicar essa parte? A gente tem uma sequência, né, pré-definida, mas ao mesmo tempo a gente troca algumas por afinidade. Para ser mais exato para você, eu vou dar um exemplo citando nomes, né, que a gente cultua. Um exemplo, a gente cultua, vou falar Iemanjá, que é popular, todo mundo conhece. A gente cultua Iemanjá. Pô, Iemanjá tem, vamos botar aí, milhares de cantigas, né? Só que se você chegar agora e falar para mim assim, cante 3 cantigas, né, de Iemanjá, eu vou cantar 3, não vai ser as mesmas 3 que ele vai cantar e nem que a minha mãe vai cantar. Porque assim, cada um vai ter em si aquela que você se identifica mais. Ao mesmo tempo, né, nós temos umas que são aquelas que a gente necessita de cantar ela no culto. Entendeu? Esse ponto, já deixamos um pouco claro, nosso culto é bem preso, bem amarrado. Nós temos as nossas cantigas para iniciar o culto, as nossas cantigas de adoração, umas são quase que um lamento, outras são mais eufóricas, algumas traduções dá para se reparar bem isso. Então, nós ficamos presos à falta de composição, mas nós já ficamos presos ao que já é feito há milhares de anos. Nós, como o Basílio e o Thiago, a gente concorda nesse ponto, mesmo que chegassem coisas novas, para nós não mudaria muito, porque a gente vai continuar fazendo aquilo que nos foi ensinado já há muito tempo. Interfere? Para mim não. Até hoje estou feliz desse jeito e está se mantendo certo. Para a gente, a falta de composição não interfere tanto não. A gente consegue expressar e eu acho, né, que nós conseguimos alcançar o nosso Deus da maneira que está sendo passada até hoje. Porque as letras também são atuais, né? Mesmo tendo sido compostas há muito tempo. Vamos colocar, nunca vai sair de moda, não há Deus maior, nem há Deus melhor. Tu pediu para tocar num ponto que a gente não chegou a falar. Assim, a gente está falando que de anos e anos e tal, só que a gente não utiliza o português. Entendeu? Por isso que não é uma coisa de hoje. Assim, se falar é o que se utiliza hoje. Não, a gente no culto do candomblé não se utiliza o português. Não que assim, então vocês passou do portão para dentro, vocês vão falar Yorubá, Fon, Banto, Quimbundo, não. Mas no culto em si, né,
no famoso se cansando, que é pra gente no culto de Angola, pra eles do Chile, por aí vai, a gente não utiliza o português. Então, por isso que é uma coisa meio complicada, se dizer, uma composição que a gente vai usar hoje. Entendeu? Mas isso também, por um outro lado, vocês dão um estudo, né? Vocês se aprofundam. A gente pesquisa e procura sobre, entre aspas, o que minha avó me passou, o que a minha mãe me passou. Entendeu? Eu não vou falar pra você que a minha mãe é a pessoa mais certa do mundo e minha avó é a pessoa mais certa do mundo. Não é isso. Eu não quero de maneira nenhuma que você pense isso. Eu estou só te dando um exemplo. Pode ser minha mãe ou minha avó, ou pode ser o pai, o avô do Arthur, o pai, o avô do Bruno, e assim vai. O culto nosso, a gente vive muito disso. Essa vivência de ouvir o que uma pessoa que já viveu muito, né, viveu mais que a gente, passa. A gente vive muito disso. Tradição oral. É a tradição oral. Não. É uma coisa que a gente... Eu não encontro em literatura, mas academicamente falando, hoje em dia, você ainda consegue algumas coisas. Foi uma discussão que a gente entrou uma vez em um seminário banto que o meu pai de santo, né, fez em Londrina. Porque assim, a gente começar a falar de religião e tal, a gente sempre vai tocar em contra a intolerância, né? E isso é notório, não tem como, a gente não tem como fugir disso. A gente tem que sempre estar falando para não ouvir, né? E a gente chegou em Londrina para fazer um seminário, a gente foi em São Paulo com 2 vans. Se não me engano, foi 2 vans. E a gente esperava um ambiente. Quando a gente chegou lá para fazer esse seminário, o ambiente era totalmente diferente. Entendeu? Então aquilo ali mexeu com a gente. Porque a gente esperava assim, que fosse mais pessoas ligadas à religião. E não foi. Muito pelo contrário. Porque a maioria das pessoas que estavam no seminário enquanto eram pessoas evangélicas e pessoas que não eram ligadas ao candomblé. Entendeu? Aí ele fala assim, mas como? Se o seminário é seminário banto, ligado à religião, tinha mais. São pessoas que assim, estudam o candomblé academicamente. Tinha pessoas que estavam lá na plateia que sabiam coisas que assim, se eu for parar para imaginar aquilo, como que esse cara sabe disso se ele não foi iniciado de candomblé? Porque são coisas que a gente só passa a partir do momento que se inicia no candomblé. Por isso que eu estou falando assim, que academicamente hoje tem algumas coisas, não são tudo, mas tem algumas coisas que realmente pessoas que não é ligada ao candomblé sabem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Boa noite a todos. Eu sou Creuza de Onirá, sou da nação Fon, iniciada. E eu queria colocar um ponto aqui a respeito de sonoridade, porque até já foi falado no outro espaço que teve interreligioso, e eu gostaria de frisar novamente que eu acho que o respeito começa com a gente. Quando a gente coloca-se uma barreira entre um diálogo discursivo assim, que possa trazer confusão, você pode colocar aquela barreira. Você tem que ser o primeiro. Então eu moro num lugar que eu até já falei da outra vez e toda vez que houver oportunidade eu vou falar a respeito disso. Porque é bom a gente frisar as coisas boas que acontecem. A gente não tem que falar da violência. Eu tenho que dizer que eu sou contra a violência e provo que eu sou contra a violência. Então, do lado da minha igreja, eu tenho uma casa de culto e do lado da minha casa eu tenho uma igreja evangélica, que eu já tenho 20 e tantos anos que eu tenho a casa ali, e a casa de evangélica tem 3 anos que eles estão ali. Só que quando eles foram para lá,
foi aquilo que eu acredito que tenha sido muito falado. Olha, vocês vão para aí, cuidado, porque aí é casa de imposto, né? Casa de macumba. Mas eu tô assim, ó, não tô me importando, eles estão chegando. Eles têm que me conhecer, como eu também tenho que conhecê-los, né? Então o culto começou, tudo que foi falado aqui. Olha, era caixa de som aqui, lá, e eu quieta na minha. Aí os meus vizinhos, que queriam ver o circo pegar fogo, ficava assim, a senhora não vai falar nada? Ué, a senhora dona daí da casa de santo, a gente não vê barulho na sua casa, porque na minha casa não tem barulho. Eu acho que para você chegar, você não precisa fazer barulho. Você, 3 horas da manhã, você ora, você reza, você pede, que Deus vai escutar, a energia vai escutar do mesmo jeito. Então, eu não vou falar nada, não precisa. Aí o pastor, eu acho que ele se viu incomodado, porque todo mundo assim na orelha dele, sabe? Aí um dia ele foi na minha casa. Olha, eu gostaria de saber se nós estamos me incomodando. Se a mim? Não. Ah, porque os meninos que são os que fazem aquelas reuniões, né? Tem os meninos da parte da manhã, não sei como é que define, doutrina, né? Eles vão de manhã e botam a guitarra na maior altura, e a bateria, eu estou ouvindo tudo, mas estou quieta. E o pastor queria saber se eles estão me incomodando. Não, a mim não está incomodando, não. Assim mesmo, eu estou falando com vocês. Porque o que acontece? Se eles estiverem me incomodando, a senhora pode falar. Eu digo, não, eu não tenho que falar. Quem tem que falar é o senhor. Porque se ele foi na minha casa perguntar, é porque ele sabia que alguma coisa estava em excesso, né? Então, não, seria eu. Não, olha, se eu faço favor de falar com a tua turma aí que está me incomodando, não. Não, eu não vou falar, o senhor fala. Bem, hoje em dia, já se passaram 3 anos. Eu não posso... Tem coisa que a gente não fala para não se lisonjear, que eu acho que é até feio, né? Eu tenho certeza, pelo que os vizinhos, mesmo que me incitavam a ir falar com o pastor, eles estavam incomodados. Eu não quieta na minha, entendeu? Porque normalmente acontece assim, quem não tem coragem, manda os outros falarem. Só que eu não sou. Não, fico quieta. Aqui e em qualquer lugar. Então, o que acontece? Hoje em dia, os vizinhos falam, a igreja baixou o som totalmente, puseram até uns plásticos na frente das caixas de som, né? Puseram aqueles plásticos, você ouve todo mundo rezar. Eu falo, a mim não me incomodam nada, como desde o princípio que eles mudaram. Por quê? Eu tenho que provar a eles que não sou eu que vou criar tumulto em cima daquilo que eles estão fazendo. E eu consegui vencer essa etapa, eu consegui vencer. Sou amiga do pastor, amiga de abraçar, de beijar, porque eu sinto isso nele. Entendeu? Então a educação é minha. Eu consegui passar isso para ele sem briga. E é assim que tem que ser. Né? Muito obrigada. É muito bom estar aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou consideração, comentário? Claro. Só gostaria de saber, em relação à renovação dos ritmos que teve na igreja, o que vocês acham do gospel funk? Bom, primeiro ponto, como a gente estava comentando aqui antes, que até o Marcelo falou uma coisa bastante interessante numa das falas dele, que muita coisa tem vindo de fora para dentro. E como eu tinha falado, que basicamente muitas das mudanças que ocorreram, eles estavam falando aqui sobre a questão de que há uma tradição de muitos anos, em que as músicas não são trazidas músicas novas, não há compositores novos, porque eles já têm músicas para as diversas situações em que eles são necessários, para as diversas entidades que são adoradas,
para as diversas cerimônias que eles fazem, tudo dentro do culto tem diversas músicas em relação a isso. E a igreja evangélica viveu isso por um bom tempo, que era chamada harpa cristã, um hino do cantor cristão, tem vários inários, que se tinham esses inários, bastavam. Só que chegou-se um tempo de que as pessoas, aí eu estou fazendo uma crítica ao nosso setor, de que basicamente é como se dissesse, a mensagem de Cristo não basta para a gente alcançar as pessoas. Nós temos que fazer algo mais para chamar as pessoas para dentro. E daí, o que a gente pode fazer? Uma coisa que sempre chama muito é música. A música chama muito. E a melhor maneira de se fazer isso é o quê? Usando os ritmos que estão, os estilos que estão sendo mais utilizados na atualidade. Então, se o que está vendendo mais é o pop rock, vamos botar o pop rock. Se tivesse, como teve na época, tinha o baile gospel, que aí tinha chave, tinha outras coisas e tudo. Então era o ritmo da época, o estilo daquela época. O estilo de hoje, que você escuta na maioria das rádios, se você for ouvir Restart, nem sei se Restart existe, cara. Eu estou ultrapassando esses troços. Olha só, LS Jag, cara, meu Deus, acho que eu estou dinossauro nesse coisa. J Quest, é tudo pop rock. Então, basicamente, é o que vende, o que a garotada quer ouvir. Então, você vai trazer para dentro o que a garotada quer ouvir. E não aquilo que é a coisa do amigo, né? Que muitas das vezes um amigo fala para outro que o outro quer ouvir, às vezes com medo de criar uma busca na amizade, ao invés de falar para o outro que o outro precisa ouvir. Então, nessa questão de querer angariar mais gente, de se tornar uma coisa comercial, porque é muito mais comercial. Já mais quando você vende lá, por exemplo, Assembleia de Deus do Jorjão, cantata a 4 vozes, acompanhada por orquestra. Tu acha que isso vai vender? Eu acho que não vende. Eu acho que não vai vender. Pode ser lindo, maravilhoso, mas não vai vender. Mas agora, você coloca lá uma banda com qualquer outra coisa, com um arranjo de pop rock, uma música... Isso é o que a galera escuta hoje em dia. Então isso é o que vai chamar gente, é isso que vai vender, porque é uma forma de eu também conseguir dinheiro. Infelizmente, é o que ele estava falando, que foi o de fora que veio para dentro. Em vez de eu que estou dentro influenciar o que está fora, não, eu deixo que o de fora me influencie, eu mude as minhas convicções pelo que veio de fora, e não eu usar as minhas convicções para influenciar aquilo que está fora. Então essa contramão é que não deveria ter sido feita desde lá de trás. Agora, dizer que eu sou contra de se usar estilos brasileiros, não sou contra isso, não é isso. O que eu estou falando é você fazer, é como uma coisa que o pastor Moisés Malafaia falava muito, que era a questão da motivação. Por que você está fazendo isso? Não é o simplesmente fazer, mas por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para poder ter mais dinheiro de volta, para poder ter mais gente aqui dentro? Motivação errada. Se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu estou fazendo isso para verdadeiramente adorar a Deus? Motivação correta. Você não está fazendo aquilo porque você quer ser visto. É uma linha muito tênue que a gente caminha o tempo todo. Eu falo com meus amigos, eu tenho uma banda também que a gente trabalha, e eu falo sempre que a gente vive uma linha muito tênue o tempo inteiro, da gente ficar entre fazer aquilo que agrada a Deus e fazer aquilo que nos agrade e que agrade o homem. Então, muitas das vezes a gente pode querer fazer uma composição e a gente fala, não, mas essa composição vai chocar todo mundo. Cara, mas foi essa composição que nesse momento acho que as pessoas estão precisando ouvir. E a gente toca, e às vezes chega no final a pessoa fala, caraca, cara, eu nunca ouvi uma letra igual a essa. A gente precisa muito ouvir essas coisas. E a gente às vezes ficava com medo de fazer, caramba, cara, não, isso aqui não, isso aqui vai chocar. E era uma palavra que as pessoas precisavam ouvir. Então é justamente, a gente, não é só o funk, não é, a gente vai fazer samba, tem um amigo nosso que até estava lá no dia da noite, que ele tem um trabalho de samba, um grupo de samba evangelístico com samba. Aí o pessoal fala, mas as irmãs devem ficar todas rebolando, e não fica. O pessoal senta para ouvir a letra, as pessoas são alcançadas pelo evangelho com samba. E não tem bagunça. Porque a intenção não é ganhar dinheiro, não é ganhar coisa, é simplesmente levar o evangelho e ganhar vidas para Cristo. Acabou. A nossa intenção não é fazer o nosso nome grande, né, sermos famosos, é levar o evangelho através do samba.
exatamente com a palavra, exatamente isso que alcança as pessoas. Não é o estilo samba. Não é o estilo samba. O que alcança as pessoas é a palavra que vai junto. Então essa que é a questão da gente, é uma linha muito fina que a gente tem que saber trabalhar isso. É bem delicado esse assunto. Exatamente, é bem delicado, eu concordo com o que o Jorge falou. E assim, só complementando, na verdade mais reforçando essa questão, né? Do como a indústria, de uma forma geral, o dinheiro, o populismo, a popularidade, toma conta, né, e acaba afetando os cultos, né, evangélicos, a igreja em si. Né, e obviamente a introdução do funk, ao meu ver, né, é mais uma sinalização do quanto nós queremos, na verdade, talvez agradar as pessoas e conquistar as pessoas, talvez das formas, sei lá, ao meu ver, da forma que cabe no momento. Então, se a pessoa é volúvel demais, sabe? É muito variável, assim, muito aberto, como o Jorge falou. Daqui a pouco vão estar criando um outro gênero, Qual o problema? Se você for pensar que a gente toca pop rock hoje na igreja, ou rock, ou sei lá, e que há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, o rock era super discriminado. 50 não, porque até mais, né? Vou botar mais, assim. O rock era um gênero completamente... Era totalmente demonizado pela igreja. Exatamente. Então isso era super mal visto. Então assim, quem sou eu para falar que o funk não pode ser tocado na igreja, não pode ser utilizado como louvor? Mas eu acho que isso só sinaliza, nesse exato momento, a nossa moda carismática demais, sabe? De querer tentar agradar todos os estilos, todos os gêneros e todos os públicos. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Uma consideração? Não? Eu queria só concluir agradecendo mais uma vez vocês e fazendo uma última pergunta a respeito de como que vocês definem música no candomblé, se música é só música, ou se música faz parte, a corporalidade, ela também faz parte da música, a vestimenta e no lado evangélico, o que é a música? Se a música é só qualquer ritmo com uma letra que fale do evangelho, ou até que ponto isso se separa, o que é importante, o grau de importância ou não tem? O lado do candomblé, a gente fica muito preso a isso, né, porque a gente já tem os ritmos, né, que a gente não tem como mudar aquele ritmo. Eu não tenho como chegar para você e dizer assim que hoje eu não vou tocar um agueré, hoje eu não vou tocar um alujá, hoje eu não vou tocar um caboclo, hoje eu não vou tocar um jô. Então, essa parte, pra gente, é uma coisa que para mudar isso é só não ter mais o candomblé, porque essa parte é muito difícil. É uma coisa assim que a gente não tem como mudar, porque nasceu com a gente, então é muito difícil. Já se tratando na parte das vestimentas e tal, a música em si, nessa parte de vestimenta, influencia muito também, porque através das traduções, né, que a gente tem os famosos, não muito na parte Angola, mas os itanes, que são as lendas contadas nas músicas. Então a gente utiliza disso para ter as vestimentas também. Ok, bem breve. Então, dentro
da minha perspectiva, né, da minha observação sobre a música na minha região. Assim, vou abrir um parênteses aqui. Para um músico, eu que sou músico, né, eu vejo música em tudo. Então tudo é meu. Eu estou fazendo música com vocês aqui agora. Isso aqui para mim é música. Então assim, o fato de eu estar pensando música, eu estar discutindo música, falando sobre música, eu estou fazendo música de uma outra forma. Então assim, obviamente isso vai de pessoa para pessoa, isso é diferente. Às vezes para a pessoa a música que está no, né, a pessoa que está no culto, a música é só aquele momento de louvor, ela canta e tudo mais. E a importância daquilo talvez seja assim, fragmentada, aquele momento. Para mim, como músico cristão atuante, né, a música, e aí eu estou falando de música não sacra, para mim a música é sacra, né? Então a sua música é sacra para mim, entende? Então assim, eu respeito como eu enxergo a sua música, como eu ouço, como eu sinto, tem uma dimensão muito profunda para mim. E precisa ser muito respeitado, eu respeito muito isso. E obviamente que isso vai permear vários campos da vida. Né? Isso vai permear tudo que eu penso, a forma como eu penso, a forma como que eu... minha cosmovisão vai ser afetada pela música que eu canto, pela música que eu ouço, pela música que eu toco. Então a música, ela acaba assim, não talvez como você falou, né? Que para vocês fica mais emblemática a questão da vestimenta, da questão, né, mais tradicionais e mais culturais nesse sentido, né? Para a gente não tanto, mas música para mim é uma das formas artísticas de se louvar e de se adorar a Deus, né? Então, só para fechar, e para mim é mais uma forma, existem muitas formas, mas é uma forma artística de louvor e adoração a Deus. Uma coisa que eu falo com meus amigos, eu digo que até os 15 anos, música para mim não representava muita coisa. Até o dia que se aparecesse um anjo na minha frente dizendo: Jorge, você quando tiver uns 30 anos, já passei, tá? Mas o dia seguinte, Jorge, quando você tiver uns 30 anos, você vai viver exclusivamente de música. Eu ia falar para esse anjo: cara, pula fora daqui que isso é trabalho de preguiçoso, isso não dá dinheiro, cara, ser músico é furada no Brasil. É uma profissão. E hoje não, eu já tinha 30 anos, quando eu comecei a trabalhar com a música virou a minha vida. É como ele falou aqui, que a música, que ele está falando, nesse momento é que eu estou fazendo música. Eu não consigo ver a música dentro de um espectro apenas de culto religioso. Eu não consigo mais ver a música dessa forma. A música, para mim, como ele estava falando, permeou minha vida inteira. Hoje é aquela coisa, você vive música, às vezes eu estou dentro de um ônibus falando que você pudesse escrever todas as composições que eu faço quando estou indo para o trabalho, quando estou voltando do trabalho, é o tempo todo a cabeça pensando música. E como eu estava dizendo, que parece que Deus bota esse DNA dentro da gente ter essa música para adorá-lo. Então é uma das formas que, principalmente quem é músico, é uma das formas mais fortes que a gente tem de adoração. A gente tem a nossa vida para expressar essa adoração no dia a dia, mas a música é uma maneira de você externá-la, porque como eu estava falando aqui da questão da trilha sonora, você externar através do som o seu sentimento, aquilo que você quer falar. Se você coloca um acorde diminuto numa determinada passagem, alguns podem não conhecer de música, mas se você coloca um acorde diminuto numa passagem, de repente aquilo traz uma certa... Ainda mais se você uma sequência de acordes diminutos, aquilo ali fica uma coisa muito densa, fica uma coisa sinistra. Se você já coloca um acorde maior, aquilo ali fica uma coisa mais leve, mais suave, mais gostosa de se ouvir. E você trabalhar com isso no seu dia a dia, você poder viver isso no seu dia a dia, isso para mim é algo fenomenal. E saber que com isso eu posso adorar a Deus, isso se torna mais fenomenal ainda. Então, música virou a minha vida. Não tem mais como dizer, esse momento eu sou músico, nesse não. Nesse momento a música é importante para mim, nesse não. A música permeia a minha vida inteira. Minhas filhas têm as músicas dela, minha esposa tem a música dela, só não tenho a minha, mas
Música virou a minha vida. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece muito a presença de todos. Lembrando que o Grupo Templo Cultural está funcionando todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas. E a gente se reúne no salão da Igreja de Santa Alice, aqui na Vila do Saz mesmo. Um bairro próximo aqui, quem é de longe. E é aberto, todos podem participar. E a gente também tem a página no Facebook, quem quiser acompanhar e ver o que a gente posta sobre o grupo, sobre os encontros e também sobre alguns acontecimentos, né, de debates religiosos. A gente agradece muito a participação do Bruno, que já esteve lá com a gente em 2 ocasiões, inclusive ajudou muito a gente, né, assim, a compreender algumas questões rítmicas, principalmente do candomblé. A gente espera o dia que o Thiago, o Marcelo e o Jorge apareçam. E lembrando que a gente tem um lanche ali. A gente agradece também a direção da escola do Colégio Estadual Barão de Mauá, a presença da Fábula, que não está aqui no momento. A gente agradece muito porque ela já cedeu esse espaço em outra ocasião também, da visita da professora Marluce, que falou um pouco sobre a história de Xerém. E aguardamos no próximo evento que nós fizermos, talvez sobre música mesmo, para continuar essa conversa tocando, talvez seria mais interessante. Obrigado, pessoal.